escolha a fazer, sem ter tempo pra pensar e avaliar pra decidir. Mil motivos pra negar o chamado que Ele fez, me tornar mais uma vez livre, enfim, livre, enfim, do pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre, enfim, livre, enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre, enfim. Fecho os olhos para andar, sei que não vou tropeçar. Sua mão me impede de cair. Cada passo sem você traz um risco sem igual. E eu quero sempre continuar livre, enfim, livre, enfim, do pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre, enfim, livre, enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre, enfim. Não há outro jeito de viver feliz aqui. Vou andar com Cristo, eu vou segui-lo até o fim. O meu maior desejo é viver livre, enfim, livre, enfim, do pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre, enfim, livre, enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre, enfim. Livre, enfim, livre, enfim, do pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre, enfim, livre, enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre, enfim. Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Momentos preciosos a gente já tem experimentado aqui na presença de Deus, né? Louvando, adorando e recebendo a bênção da chuva sobre nós. Vamos abrir juntos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo
4, a partir do verso 31, eu vou convidar você a se colocar em pé, quem puder, quem quiser, não é obrigado, para a gente acompanhar essa leitura, mudando de posição. Eu vou ler no capítulo 4, verso 31, até o capítulo 5, verso 11. Continuamos na nossa série Igreja, nossa identidade. Quem ama Jesus Cristo, ama o corpo de Cristo, ama a igreja de Cristo. Diz o texto 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma ou coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, e encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Senhor, que nesta tarde e noite, o nosso coração, a nossa mente se abra para o reconhecimento da Tua santidade, daquilo que nós já cantamos, proclamando como os anciãos diante do trono: santo, 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 santo é o Senhor. Mas que hoje, Senhor, além da declaração,
nós sejamos capazes de compreender a faceta do Deus que é amor, mas que também é justiça, é santidade, é direito, é correção. Um Deus que se importa com a gente a ponto de nos tratar, quando nos desviamos, nos trazer de volta, seja pelo amor, seja pela palavra, seja pela dor. Senhor, que este episódio do Novo Testamento, acontecido depois do grande avivamento, o grande momento de Pentecostes, traga temor à tua igreja, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, e o Senhor nos chamou a sermos santos, a sermos separados, a sermos íntegros, a sermos justos, como o Senhor é justo. Que a nossa vida, que o nosso pensamento, que os nossos votos, que os nossos desejos, que nossas ofertas, que aquilo que fazemos com nossos bens, reflita a glória do Teu nome, e reconheça que o Senhor é o dono de todas as coisas. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito ajude o Teu povo a compreender a Tua santidade, a disciplina do Espírito, a graça de viver debaixo da Tua mão poderosa. Pedimos isso, Pai, para a edificação da Tua igreja, para a salvação daqueles que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador, pois é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero saudar o pessoal da internet. Eu soube hoje que nós temos quase 500 pessoas que assistem o culto pela internet. Aliás, são quase 500 computadores ligados ao mesmo tempo. Isso pode indicar que por trás de um computador pode ter mais de uma pessoa, né? Então, oi. Deus abençoe vocês aí. E nós estamos trabalhando para aperfeiçoar o nosso trabalho aqui das câmaras também, reconhecendo que o pessoal que está lá do outro lado, às vezes, me perde quando eu desço, ou quando eu vou lá para o lado mais escuro, tá certo? Então, me perdoem aí, e nós vamos nos ajustando. Alguém me falou também que as mensagens aqui do culto, né, estão sendo passadas num canal de televisão. O que eu sei é que um tempo atrás alguém me procurou, perguntando se eu tinha interesse em negócio de televisão. Eu disse, nananina, não. Eu não tenho interesse, eu não vou para um estúdio gravar, eu não sou pastor de televisão. Só tem uma alternativa. Se aquilo que eu faço lá no domingo, diante do meu Senhor, diante da igreja que o Senhor me deu, se vocês quiserem transmitir isso, pode passar onde quiser. Aí, parece que o camarada levou a sério o que eu disse, e está sendo veiculado num canal que eu nem sei qual é. Então, depois vocês descobrem aí, tá certo? Eu nunca vi, mas eu sei porque eu estive numa reunião essa semana com alguns secretários de Estado, e uma senhora me procurou e me abraçou, e disse que ela não era daqui, mas que estava assistindo esses programas à noite, que estava sendo abençoada pela palavra que o Senhor tem nos dado aqui. Então, louvado seja Deus, né, pela palavra que sai por aí, e os CDs também, que às vezes vão por aí, e tem gente que ouve em vários lugares e vê também. Deus abençoe. Amados, disciplina, correção, condenação, para usar a palavra mais popular talvez, peia, também é algo do Espírito Santo de Deus. Deus não é esse Papai Noel, que sempre traz tudo de bom, conivente com os nossos erros e pecados. Tem gente que não gosta do Velho Testamento porque encontra o Deus que até alguns teólogos tentam separá-lo, o Deus do Velho Testamento, o Deus do demiurgo, o Deus mau, o Deus carrasco.
E eles preferem o Deus do Novo Testamento, principalmente as bem-aventuranças, porque pede para dar a outra face, né? E aqueles ensinos de Jesus. Então, se puder traduzir tudo no amor é o amor que resolve tudo. O amor resolve o problema dos bandidos de Fortaleza, o amor resolve o problema dos políticos corruptos, é uma beleza. O cara pode deflorar quem ele quer, pode estuprar quem ele quer, pode matar quem ele quer, afinal de contas, tudo é amor, né? A grande verdade é que nós desconhecemos o lado justo e santo de Deus. E nós gostamos do lado amoroso e misericordioso de Deus, como se fosse possível separar os atributos do Deus da Bíblia. Pode ser um outro Deus, mas não o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia ama o pecador e odeia o pecado. O Deus da Bíblia trará condenação a quem rejeita a sua pessoa, a sua palavra, seus mandamentos e a sua condução. Não tem negociação. Por isso ele age com misericórdia, usando a natureza para fazer o homem compreender a grandeza de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Mas os homens cegos adoram mais a criatura em lugar do Criador. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo discorre sobre isso. Os homens fazem loucuras e transformam Deus numa coisa manipulável. Transformam Deus numa religião inconsequente, conivente. Uma religião que admite e permite todo tipo de erro, mesmo que seja contra o que Deus diz na sua palavra. E aí nós vamos, como crentes em Cristo, ao longo dos anos, vamos nos acostumando com essa noção de um Deus tão bonzinho que Ele não é capaz de fazer nada com a gente. Já quando Ele lida com aqueles que são seus filhos, Ele não condena para a eternidade no inferno, no vazio, sem Deus, mas Ele disciplina, Ele corrige, e às vezes até Ele leva embora antes do tempo. Porque se o propósito maior da minha permanência aqui é glorificar ao Senhor Jesus Cristo e viver para a sua glória de verdade, quando eu não estou cumprindo esse papel, eu presto um desserviço ao reino, eu maculo o nome de Jesus, eu mancho a reputação de Cristo. Mas Deus tem seus meios de intervir. Às vezes Ele faz com uma palavra bem branda, depois Ele vai aumentando o volume, e o volume pode chegar ao ponto de impingir sofrimento sobre a vida dos seus filhos, a fim de que eles retornem à sensatez. Aliás, Hebreus diz que se você está sem correção de Deus, você não é filho, é bastardo. Você deve ser filho de outro, não de Deus. A linguagem é dura. Porque que filho há que o pai não corrija? Hoje na nossa sociedade, muitos. Por isso os indivíduos que estão aí fazendo as loucuras na sociedade, matando gente porque bebe e sai dirigindo que nem doido, os paredões de música que acabam interferindo na vida de muita gente, esses são os caras que nunca tiveram alguém em casa para dizer, não pode. E se fizer, tem consequência. Mas como não há consequências em casa, também não há consequências na rua, o indivíduo acaba fazendo e desfazendo, e nós somos vítimas. Então, até aqueles que não aceitam o Deus santo, justo, o Deus que é enérgico no seu lidar com o pecado, são os mesmos incoerentes que olham para a sociedade e começam a dizer o seguinte, mas isso é um problema, o problema é a impunidade, nós estamos sofrendo da impunidade.
Os adolescentes matam porque os adultos sabem que se os adolescentes matarem não serão presos. Então eles são usados como instrumentos de morte para matar o seu filho, seu pai, entrar na sua casa, acabar com a sua vida, porque eles serão soltos dias depois. Sabe o que a sociedade diz? Impunidade. Como nós gostaríamos de ver a justiça agindo de forma justa e punindo o erro, não é verdade? Como nós gostaríamos de ver isso acontecendo. Só que quando chega na hora do trato com Deus, parece que a gente fica cego. A gente perde um pouco da noção e quer um Deus da religião que seja meu sócio naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, ou seja, nos meus defeitos de caráter, ou seja, nas minhas adicções, nas taras, seja no que for, nas loucuras. Eu quero um Deus que seja meu sócio. Um Deus que me permita viver errado todos os dias, um Deus que me permita roubar, um Deus que me permita assassinar, matar, desprezar, trair, roubar o sossego, a vida, o bem do outro. Um Deus que me permita tudo isso para que no domingo eu entre na igreja e limpe o meu cartãozinho, passe uma borracha no meu caderninho de pecado e segunda-feira eu volto de novo para o mesmo ritmo, para a mesma coisa. Enfim, não há mais temor de Deus, porque não se admite, a espiritualidade moderna não admite ou não pode admitir um Deus de quem se tenha temor, porque essa palavra não existe. Assim como o bandido não tem medo de entrar na sua casa e abusar da sua família, ele não tem medo, ele não tem temor, porque não há lei que coíba, não há lei que traga a ele a consequência justa do erro cometido, porque ele não é inocente, ele sabe de antemão o que está para fazer. Então eu estou dando essa introdução aqui só para você não fechar a sua mente para aquilo que a Bíblia diz, quando Deus age com justiça. Outra coisa, o mundo não está à deriva. As leis naturais sustentam este universo e o Criador a sustenta também. Os desastres naturais, as coisas que acontecem nesse nosso país e no mundo, têm a ver com a santidade de Deus. Não tem a ver com a vontade de Deus, porque Ele nunca planejou um mundo desse jeito. Ele nunca planejou que casas fossem construídas num morro, num lugar de exploração, um lugar de especulação. Ele nunca planejou isso. Povoar a terra não significa se empilhar em cima de um lugar e trazer todo tipo de consequência à natureza, ao meio ambiente. Deus não mandou fazer isso. Mas quando o homem faz, infringindo suas próprias leis estabelecidas, qual é a consequência? A natureza divina responde. E aí muitos morrem. E você diz, é culpa de Deus. Culpa de Deus? Culpa do ser humano impune, sem temor, que busca seu próprio egoísmo, seu próprio desejo, cumprir seus próprios planos, se esquece de Deus. Vamos ao texto. Vocês leram comigo. O Espírito Santo gera a igreja, e ele atua de forma poderosa no meio da igreja. A sua presença garante manifestação de poder. A presença do Espírito garante a manifestação da palavra que salva. O Espírito do Senhor garante crescimento numérico, 3.000 pessoas aceitando Jesus numa pregação só de Pedro. Também o Espírito de Deus traz livramento na hora da perseguição. O Espírito de Deus leva o povo à oração. Mas há um aspecto dessa ação do Espírito que nós temos que prestar atenção. Eu não posso passar por cima. Não é uma pregação que entra bem nos seus ouvidos. Não é algo de que você vai sair daqui dizendo, oh, que maravilha. Mas eu não posso deixar de anunciar todo o conselho de Deus.
onde o Espírito Santo age, onde a igreja de Jesus experimenta o fogo poderoso do Espírito, há conversões, há restaurações, há curas, mas também há disciplina do Senhor sobre o seu povo. Foi tímido, mas veio um amém do meio da congregação. Primeiro, amados, quando você nega a existência da pessoa de Deus, você faz do ser humano e da sua vontade os deuses do momento. Quem manda somos nós. Mas quando você nega a santidade de Deus, você torna o Deus Criador cúmplice da indisciplina que tanto nos incomoda no dia a dia. Santidade é a palavra, nós cantamos isso. Santidade significa separar, ser santo significa ser separado de tudo que é mal, é ser limpo. Cristo morreu para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus, mas isso teve um custo, um preço e um alto preço. Preciso explicar rapidinho isso, eu diria um exercício teológico. A Igreja Católica Apostólica Romana, com todo respeito aos católicos presentes e aos que nos ouvem, inventou a história de que o Papa é que beatifica alguém e chama alguém de santo, baseado na vida e baseado em alguns milagres. Só que a Bíblia diz outra coisa, inclusive a Bíblia dos católicos. A Bíblia diz que quando uma pessoa está vivendo a sua vida no mundo, sem Deus, sem Cristo, e ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, e passa a viver em função do Senhor, como discípulo do Senhor, ela se torna santa. Ela é declarada santa, porque Deus separa você do mundo para Ele. Deus tira você da lama do pecado e o traz para si. Então nós temos aqui a Santa Maria, Santa Genoveva, São Pedro, São João. Olha para o seu irmão aí, se você sabe o nome dele, diga, ô Santa Heloísa. Bom, agora vamos ao exercício teológico, sabe por quê? Porque você deve estar olhando e dizendo assim, cara, esse aqui não é santo não. Arruma outro, pastor. Arruma outra. Nós temos duas ideias da santidade na vida do povo de Deus. Presta atenção. Deus não poderia, Deus Pai, na sua pureza e na sua santidade, lá na eternidade, Ele não poderia permitir a minha ou a sua aproximação dEle. As trevas não combinam com a luz, o pecado não pode se acercar da pessoa de Deus, não tem como. Então o que acontecia? Nenhum de nós, nenhum aqui, tinha capacidade, mérito e santidade para se aproximar do Senhor. Todos somos pecadores, todos erramos, todos falhamos, todos nós, não escapa um aqui. Então, portanto, nenhum de nós podíamos chegar à presença de Deus para tentar algum tipo de reconciliação. O que é que Deus Pai fez? Enviou o seu Filho Jesus. E Ele andou aí embaixo, aí no mundo. Ele andou aqui entre nós. E não cometeu pecado, Ele não foi pego, Ele não falhou, Ele não errou. Então, o que é que Deus Pai fez? Cristo Jesus, sendo santo, se entregou no lugar de todo aquele que, não sendo santo, o aceitasse como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Santo de Deus. E aí, quando Deus olha para você, Ele não olha para você com suas lutas e pecados, Ele olha para o seu Filho Jesus, que se entregou no seu lugar. Jesus é uma espécie
pagador da minha fiança, da sua fiança. Ele tornou possível pelo seu sangue, pela sua vida. Vocês entram aqui, estão ouvindo os crentes cantarem de sangue, 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 você fica pensando, rapaz, o que é isso aqui? É um açougue? O que é que nós estamos falando? Sangue é a vida. É o que vai acontecer alguns dias aqui, vamos fazer isso aqui no grande sacrifício. É a vida de Cristo que foi dada no meu lugar. E naquele momento houve uma transação forênsica, legal, em todo o universo. Deus aceitou o sacrifício perfeito do seu Filho. E agora todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna e é declarado santo. Deus declara, amém? Entenda isso. Aí tem uma segunda coisa. É que no momento que eu acreditei em Cristo como Senhor e Salvador, eu era um bandido, vivendo errado, minha vida torta. Eu entreguei minha vida a Cristo como Senhor e Salvador. Ele me declarou santo em Cristo Jesus, mas eu ainda tenho um processo de santificação, onde eu me adequo ao seu Filho, para cada dia me tornar parecido com Ele. Então eu vou sendo santificado pela ação do Espírito na minha vida, seja pela palavra, seja pelos irmãos, ou seja pela peia do Senhor. Entende? Então uma coisa é a declaração de que você é santo, santa. Outra coisa é o processo de limpeza da sua vida para se adequar ao caráter do Santo Cristo Jesus. E quem faz isso é o Espírito de Deus, que é chamado de Espírito o quê? Santo. Porque ele te ajuda a santificar. Então essa é a palavra da santificação. O texto mostra, o texto que estudamos aqui, ou que lemos, mostra de modo prático como a santidade de Deus se manifestou na vida de uma comunidade que se propôs a andar no Espírito. Diz o texto, sobreveio grande temor, no verso 11 do capítulo 5. O temor revela duas realidades importantes. Primeira, Deus é santo, justo e temível. Outra coisa, o homem é falho, por isso ele precisa ser disciplinado pelo Senhor. O que é disciplina? Disciplina é estabelecer limites. Disciplina é estabelecer limites. E quando você estabelece limites, que são cercas de proteção, o quebrar desse limite, o avançar esse limite, traz consequências. Por que o nosso povo vive como vive? Por que nossa cidade está como está? Por que o nosso país tem esses índices tão loucos de criminalidade, de corrupção? Por quê? Não tem disciplina. Somos como crianças no 10º andar de um edifício sem parede. Somos como meninos no 10º andar do edifício, como crianças de 2, 3 anos. Já pensou? Faça isso, compre um apartamento e peça para não colocar nenhum limite no seu apartamento, porque parede sufoca, sabe como é? Nós estamos vivendo a pós-modernidade, a criança tem que ter a sua opção. Então faça o seguinte, dê uma arma para ela, dê um carro para ela, dê uma lata de cachaça para ela, tá certo? Ela vai descobrir seus limites. Leve ela para o 10º andar do edifício e manda tirar as paredes, rapaz. Porque vai ter um momento que a criança vai querer voar, e você, como é que você vai impedir isso? Por quê? Você vai causar um trauma. Chama Freud. Porque causa um trauma. E qual é o limite que eu estabeleço? Põe a parede aí, porque eu amo meu filho, põe a parede. Porque eu amo meu filho, eu tenho que dizer, se você tocar nesse fogão aí, vai queimar. Porque eu amo meu filho, eu não vou tirar o som e tudo que tem dentro da minha sala, porque, eu não aguento que esse menino é uma peste, esse menino eu não consigo, eu ponho aqui, ele quebra tudo. É assim que os pais fazem. Ele vai quebrar a cara do povo, ele vai atirar no povo futuramente, porque lá na sua casa, você não consegue colocar um som ali e dizer para o seu filho, aqui você não mexe. Isso é disciplina.
Quando você diz assim, meu filho, não mexa nessa televisão, sabe o que ele vai fazer quando você virar as costas? E aí você vem, conversa, olha meu filho, eu não quero que você mexa, porque sabe como é. Agora, se mexer de novo, a disciplina tem consequências. Sabe o que ele vai fazer quando você sair? Ele vai mexer de novo, porque ele vai testar os seus limites. E aí você promete que vai punir de uma forma ou de outra, não importa a punição que você vai impingir sobre o seu filho aí, não sei, vai tirar o doce, vai fazer, deixar ele no canto, vai ser qualquer coisa. Aí se você não cumpre, você não tem moral. Ele explora e diz, meu pai ele não tem moral. Ele diz que vai acontecer e não vai acontecer coisa nenhuma. A lei diz que eu vou ser preso, mas eu não vou ser preso. Então, disciplina tem a ver com limites. Quando Deus coloca uma disciplina na sua vida para você fazer sexo dentro do casamento, até em Uganda, o camarada descobriu que isso era a melhor forma de prevenir AIDS, é abstinência, é fidelidade conjugal, a melhor forma, melhor remédio. A Organização Mundial de Saúde até admite, mas não propaga, porque é careta demais. Então, quando Deus impõe limites, é para te proteger. Outra grande verdade, como igreja, é que existe uma responsabilidade comunitária. O meu erro é o erro de todos. Quando eu peco, todos pecam. Os meus erros afetam a minha família, meus filhos, meus amigos, meu trabalho e afeta a minha igreja, porque nós somos parte de um mesmo corpo. Em 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus? Ele habita em vocês? 1 Coríntios 5,6 diz, vocês não sabem que um pouco de fermento faz levedar a massa inteira? Foi assim com Josué, que acabou sendo derrotado em Ai, por causa de Acã, que tomou e escondeu debaixo da tenda a capa babilônica e 200 siclos de prata. Paulo se preocupou em apresentar a igreja pura como virgem ao Senhor, o seu esposo. Mais do que o policiamento, queridos, que se poderia fazer na vida dos membros desta igreja, é a conscientização de que nós estamos ligados uns aos outros como membros de um corpo. Quando eu peco, o corpo peca. Quando eu faço algo errado, é o nome de Jesus, é o corpo de Cristo que paga o preço. Por isso, cada atitude, cada gesto, cada ação individualizada nunca deixará de ter consequências e implicações na vida de muitos outros. E aqui então tem o contexto da disciplina. A igreja cheia do Espírito, lembra? Verso 31, anunciavam a palavra corajosamente. Verso 32, tinha unanimidade. Verso 32 ainda, eles repartiam os bens. Porque a igreja perseguida naquela época, muitos bens eram confiscados pelo império. E cristãos ficavam desabrigados. Isso gerou uma ação espontânea na igreja para dividir as propriedades. Não foi nada imposto pelos apóstolos, mas pela própria circunstância. Verso 34 e 35 do capítulo 4 diz que eles contribuíram. Depositavam aos pés dos apóstolos na época. Era um termo legal, que significava transferência legal de autoridade. É a minha oferta, eu entrego e deposito aos pés dos apóstolos. E eles tinham a administração daquelas contribuições. Aqui no meio dessa história aparece um homem cheio do Espírito chamado José, ou Barnabé, como os apóstolos o chamavam. Filho da consolação, natural de Chipre, a terceira maior ilha do Mediterrâneo. Ele vendeu um terreno, vendeu uns lotes, e aí ele trouxe o valor do lote. Ele tinha os seus lotezinhos ali, num condomínio qualquer. Se a igreja está precisando, meus irmãos estão precisando, eu tenho esses lotes aqui, vou vender esses lotes. Ele vendeu.
Ele acabou trabalhando, ele trabalhava para o seu próprio sustento, Paulo testificou disso. E Barnabé então vendeu o terreno, sei lá, por 50 mil e trouxe o valor correspondente na congregação. Ele deu voluntariamente ao Senhor, uma demonstração clara da ação do Espírito Santo. Isso aconteceu no Velho Testamento, na construção do tabernáculo. O povo dava tanto ao ponto de Moisés ter que dizer, para, não precisa mais não. E aí, no capítulo 5, vem o contraste entre Barnabé e o casal, Ananias e Safira. Olha que interessante. O clima de glória e de bem-estar espiritual foi quebrado, estragado, pela atitude desonesta e cobiçosa de quem queria ser reconhecido pelas pessoas e de quem curtia a avareza e a mentira no seu coração enquanto isso. Que desastre! Ser a causa, o objeto da quebra de comunhão no corpo de Cristo vivo. Ai, que coisa terrível! Diz um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu um lote, uma propriedade. E o texto 2 diz que ele reteve parte do dinheiro. Sabendo disso, a sua mulher concordou com ele e levou o que restava aos pés dos apóstolos. Gente, presta atenção na jogada aqui. Eles venderam uma propriedade por X. Só que ele tirou, ele disse assim, do tipo assim, né? Ah, pai, Senhor, me ajuda a vender aquela propriedade, porque se eu vender aquela propriedade, eu vou lhe dar 10%, 20%. Vou dar 20%. Aí, quando vendeu a propriedade, o dinheiro foi bom, 20% é muito. Aí ele disse, rapaz, 20%, os irmãos não vão saber, ninguém está sabendo, que eu falei em 20%, eu é que botei isso no meu coração. Então, ao invés de dar 20%, eu vou dar só, foi tão boa a venda, que eu vou dar só 5%. E os irmãos vão achar uma benção. Aí o que ele fez? Na hora da oferta, o pastor Zé Edson, lá em Jerusalém, deu o texto, e o irmão Ananias saiu lá de trás, com um envelope, desfilando. Geralmente o indivíduo, né? Ele veio, acho que tinha assim 5%. Cara de piedade. Qual foi o problema? Se ele tivesse dito que ele iria dar 5%, amém. Ele deu tudo que ele se comprometeu a dar. Mas o que aconteceu aqui foi que ele tentou enrolar o Senhor. Ele se comprometeu e não deu. É por isso que lá em Eclesiastes 5, 4 e 6 diz, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Ele reteve parte. Essa palavra reter aqui, o verbo reter, nos fisomai, é a ideia de você manter algo simplesmente por ganância. Tem a ver com aquilo que estava ruim no seu coração. Ele buscou a glória dos homens, ele encarou a igreja como uma sociedade humana, ele destoou da unidade do corpo, ele ignorou a presença e a atuação do Espírito Santo de Deus. Irmãos em Cristo, em nome de Jesus, não busquem a glória dos homens. A graça vai além da exteriorização do mandamento. Deus ama quem dá com alegria. É lá dentro, o propósito do coração. E aí ele se tornou presa do inimigo. Pedro, cheio do Espírito Santo, na hora da reunião, da congregação, Pedro discerniu e julgou a situação
e reconheceu a influência maligna no coração de Ananias. Então perguntou Pedro: Ananias, como é que você permitiu Satanás encher o teu coração? Imagine você trazendo a oferta aqui no domingo à noite, e o pastor pega você aqui e diz: para aí, por que Satanás encheu o teu coração? Por que você deixou esse sentimento ruim brotar no seu coração? Ananias pretendia se passar por um homem cheio do Espírito, e no entanto ele estava cheio do inimigo de Deus. Por que você deixou isso entrar na sua cabeça? Note a influência do inimigo nesses pensamentos que te levam contra Deus, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Cuidado. Note a influência. É impressionante pensar que no auge da ação do Espírito na vida da igreja, o diabo ainda tinha um espaço. E o inimigo de Deus, ele não entra sem você perceber nada, não. Ele só entra quando é convidado. Ele só entra quando você cogita algo que é diametralmente oposto à vontade de Deus. É quando você, o seu próprio egoísmo, a sua própria vida, suas próprias mazelas, acabam ganhando um espaço na sua mente e no seu coração. O inimigo de Deus vai lá e pronto, é o estribo. Ele colocou o pé dentro e agora ele vai te destruir e vai tentar destruir o corpo de Cristo. Ananias pretendia se passar por um homem cheio do Espírito. Mas olha, veja outra coisa, preste atenção, o limite da ação do Espírito. Porque Pedro disse: por que você permitiu isso, Ananias? Quer dizer que ele poderia ter evitado. Ser sincero diante de Deus, ser claro diante do Senhor, colocar propósitos no seu coração diante de Deus, é uma forma de não permitir que o inimigo mentiroso entre na sua vida, e lhe induza a fazer coisas que vão ser contra Deus, embora os homens não saibam. Quantas coisas erradas nós fazemos lá atrás, lá no computador, lá no escuro, lá no trabalho, lá durante a viagem, e você diz assim: ninguém está vendo. Que doideira! Provérbios 15 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Você não escapa da presença de Deus. Seu pecado vai lhe pegar. Deixa de loucura, amado irmão. Abre o jogo. É melhor confessar, é melhor falar da fraqueza do que ficar tentando achar que você está enganando Deus. Quantos homens de Deus, quantos líderes de Deus, quantos membros de igrejas evangélicas têm uma vida suja por trás e continuam cantando glória e aleluia no final de semana, para serem contradição para as pessoas que não conhecem Jesus, para serem escândalos para quem não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Você pensa que Deus não está vendo isso? Você pensa que Deus não está sabendo? Vá ler o Salmo 139. Para onde é que você vai fugir da presença de Deus? Na internet? Você acha que Deus não está lá? Nos Orkut da vida? Nos Facebook da vida? Nos Twitter da vida? Você acha que Deus não sabe o que está registrado ali? Se um boboca de um computador consegue guardar todas essas informações, como é que o Criador de todas as coisas, que criou o cara que criou o computador, não tem uma mente capaz de guardar tudo isso? É muita pretensão da nossa parte, né? A gente acha que Deus é menor do que o Steve Jobs. Não adianta, gente. Por que você tentou isso? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Um comentarista, Champlin, diz: a disposição naturalmente hipócrita de Ananias forneceu a Satanás uma oportunidade necessária para injetar nele os seus desígnios sutis, para que enganasse os apóstolos e obtivesse vanglória para si mesmo, como se fosse um homem reto e generoso. Mas olha aí, foi desmascarado, e agora presta atenção, esse é um ponto fundamental na teologia. Pedro diz: você não mentiu a homens, mas você mentiu a quem? A Deus. Satanás colocou no seu coração para você mentir por Espírito Santo, meu amigo. Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus.
Por que você entrou em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Você tentou enganar a comunidade. Isso é uma tentativa de enganar o Espírito de Deus. Eu disse aqui na semana passada, quando nós falamos de igreja, nossa identidade. Quando você fala do corpo de Cristo, você fala de Cristo. Quando você tenta enganar a igreja de Jesus, você está querendo enganar o Espírito Santo de Deus que habita no nosso meio. Não brinque com as coisas de Deus. Vá se filiar a qualquer outra sociedade aí. Ache um clube. Vá fazer parte de uma torcida organizada. Mas não se meta com as coisas do Espírito de Deus, porque Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe, Ele vai te pegar, não adianta, corre para os pés dEle, abre o jogo, diz que você está mal, diz que você não está legal, mas não esconda, não tente se passar por alguém bonzinho, quando você lá dentro do seu coração sabe que não é. Isso é a igreja, gente, e funciona. Pecado contra a comunidade é pecado contra aquele que habita na comunidade, o Espírito Santo de Deus. Votar, falar, prometer, aparentar, simular, deliberadamente viver em pecado, hipocrisia, ofender a igreja de Jesus, é ofender o próprio Espírito Santo de Deus. Vamos nos tornar presas fáceis. Sabe qual foi a consequência para Ananias e Safira? Morte. É como 1 Coríntios 5,5 diz, entregue a Satanás para a destruição do corpo. Não tem jeito. Pode ser que de novo, nesse ambiente governamental que nós vivamos, a igreja mais tarde não vai ter nem condição de disciplinar ninguém. Mas é Deus que vai disciplinar, não somos nós. Quando o indivíduo insistentemente quiser andar fora dos caminhos de Deus, ele não pode mais continuar como parte da igreja de Deus. Por isso que a Bíblia diz, entregue a Satanás para a destruição do corpo. Cara, vai, que o Senhor vai lhe trazer de volta com dor. Mas você não pode ficar aqui achando que é o que você não é, ou fingindo ser o que você não é, ou manchando o nome de Jesus. Ah, mas a igreja não é lugar de misericórdia? É. Nós aceitamos o pecador como ele está, a fim de que ele venha, se arrependa, seja limpo, lavado, santificado pelo sangue de Jesus. O indivíduo que já conhece a Cristo e persiste em viver de forma errada, ele precisa ser disciplinado, individualmente, Mateus 18, no grupo pequeno, pelo grupo pequeno, na igreja de Jesus, ele precisa, meu amado, vamos cara, volta para casa, ama a tua esposa, abandona essa loucura, sai da pornografia, meu amigo, sai da mentira, sai do roubo, sai dessa coisa falsa, para com isso. E se houver arrependimento, glória a Deus, nós celebramos a vitória de Jesus e vamos em frente. Se não houver arrependimento, nós temos que aplicar a disciplina para entregá-la ao inimigo, a fim de que ele, apanhando nas mãos do inimigo, pela ordem divina, ele volte para cá, arrependido e restaurado, machucado sim, mas isso não é problema meu, é problema do Senhor. Isso é santidade, viu gente? Santidade de Deus. Morte. E foi o que aconteceu. Ananias cai morto, depois a sua mulher, e veio temor nos ouvintes. Verso 5. Verso 11, veio temor em toda a igreja. Olha o verso 5. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Temor sobre toda a igreja, verso 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Sabe o que aconteceu? Verso 14, olha a consequência. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Aquele gesto de disciplina, quando Deus pegou o casal, fulminou aquele casal na hora, sabe o que aconteceu como consequência? Temor sobre toda a congregação. E depois a congregação purificada começou a dar frutos de salvação, de forma que muitos foram acrescentados ao Senhor.
Muitos. No verso 11, até todos que ouviram temeram. E aí veio unidade, admiração, crescimento, manifestações de poder. Para encerrar, deixe-me ler um texto de Hebreus 10, 26 a 31. Preste atenção. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito Santo da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A minha mãe me amava muito, mas ela também me disciplinou muito. Porque ela me amou muito. O filho sem disciplina não é filho. Deus, mais cedo ou mais tarde, traz de volta os seus filhos. Ele pode usar o mundo, não tenha problema. Mamãe, papai, irmão, líder de grupo pequeno, o irmãozinho lá está com a cabeça virada, quer ir fazer as loucuras dele, você já falou, e ele quer continuar fazendo. Não faça o papel do Espírito Santo. Deus vai tratar com ele onde quer que ele vá. Você pode abraçar, pode chorar, pode orar, você pode fazer tudo, mas tem uma hora que você não pode fazer mais o papel do Espírito Santo. É hora de Deus agir, e Deus age. Ore por misericórdia, para que ele volte o mais inteiro possível, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados, isso é igreja. O Senhor vai agir em nosso meio com o Espírito Santo, trazendo conversões, poder, cura, milagres. Deus continuará operando no nosso meio grandiosamente. Mas também vai operar com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Macular o corpo, buscar a glória humana e tentar enganar Deus é chamar para si o julgamento do Senhor. Que a graça de Jesus nos ensine a viver na liberdade que nos leva à santificação, livres para obedecer, livres para fazer a vontade de Deus, amém? Livres para sermos santos como Ele é santo. 1 Pedro 1,16. Curva a sua cabeça aí em oração por 1 minuto. Examina a sua própria vida. E veja se você tem tido pelo menos um sinal de temor do Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É reverência pelo nome de Deus, é respeito pela santidade de Deus. É medo, inclusive, das consequências do erro. Não vamos tirar esse elemento, não. Pensa se você tem vivido isso. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, é verdade. Ele tem te trazido, te amado, te chamado. Mas o quanto você tem permitido que determinados pecados, determinadas coisas da sua vida ainda estejam com você, trazendo tristeza ao Senhor, ao corpo do Senhor. Mau testemunho. Talvez é hora de dizer, Senhor, purifica-me, 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 Senhor, purifica-me, Senhor.
Eu quero deixar de lado aquilo que eu tenho acalentado e que eu já notei que o inimigo de Deus me pega nisso, ele me prende nisso. Eu estou preso, eu estou presa. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu vou dar a oportunidade aqui hoje à noite. Se houver algum irmão, alguma irmã em Cristo, que gostaria de ir aberta e publicamente, não precisa dizer o que é. Eu nem espero que todo mundo se manifeste. Mas será que tem alguém que aberta e publicamente tem na mente exatamente o que é, que tem rondado o seu coração, tem tomado conta do seu coração, e você sabe que isso não é bom? Cogitações que o inimigo de Deus tem aproveitado a brecha, e você está dizendo aqui hoje à noite, diante do Espírito Santo de Deus: chega, eu não quero mais. Se tiver alguém aqui, ao menos uma pessoa, tome essa decisão diante do Senhor e fique de pé em nome de Jesus. Crente em Cristo Jesus. Estou chamando você que é crente. Hoje nós vamos ter aqui uma faxina espiritual. A santidade do Espírito agindo aqui no meio dessa congregação. Pecados ocultos que estão sendo colocados diante daquele que é onisciente, onipotente, onipresente. Hoje nós estamos desatando nós que o inimigo deu. Estamos tirando da nossa roupa pesos, ganchos que o inimigo colocou, para a gente poder viver livre, para seguir a Jesus e andar como Jesus andou. Fica de pé, meu irmão, fica aí de pé. É a sua confissão diante do Senhor. Lábios, mentes, corações puros na presença do Senhor. Enquanto nossos amados irmãos se colocam de pé, eu também quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de pela primeira vez dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus e receber pleno perdão, fazer parte da família de Deus. Eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém aí? Levanta a mão aí bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Ali, eu estou vendo, você que está vendo alguém aí de mão levantada, vai pertinho, dá um abraço. Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, sela a decisão do teu povo na tua presença, purifica o teu corpo, que a tua santidade, Senhor, continue invadindo a nossa casa, a nossa vida, nosso pensamento, nosso coração, nossas ações, Senhor. Que tudo que fizermos seja feito para a glória do teu nome. Que possamos, Senhor, contribuir com a tua causa, Senhor, com a tua obra, de forma aberta, de forma voluntária, Senhor. E jamais retermos parte daquilo que te pertence, Senhor. Aliás, não queremos reter nenhum espaço da nossa vida, nada. Se nós estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu me entrego, não podemos querer nada mais de volta. Tudo te pertence e nós temos entregado ao Senhor. Hoje à noite, Senhor, sela, Senhor, o compromisso feito aqui em cada coração, para a santificação, para a salvação. Espírito Santo de Deus, glorifica o nome de Jesus no nosso meio, e que esta fortaleza tão adoecida pelo pecado e pela falta de temor, encontre nesta congregação e nos laços de amizade com estes irmãos, um caminho para a santificação, para a santidade, um caminho para a vida eterna, um caminho para o perdão, um caminho para a reconciliação, um caminho para a restauração. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Santifica-nos, purifica-nos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.